Olá, amigos da República. Obrigado por estar ligado no mais um República Podcast. E hoje a mesa está pesada. Nada mais, nada menos. O currículo deles, aliás, eu nem tinha roupa para pôr para vir e ler o currículo deles. Mas está aí na descrição do vídeo que vocês vão ver. O prefeito de Campinas, o Dário, teve a humildade e nos prestar essa honra de aceitar o nosso convite. E o Caiado, que é o seu secretário de Finanças da cidade de Campinas. E também temos aqui na mesa um advogado do PSP Group, que é o Dr. Dilson Pérez Júnior. Então o papo vai ser bem interessante. Nós vamos falar da taxação dos Estados Unidos, né, que afeta a região metropolitana de Campinas, em particular, e todo o Brasil e outros países também. E vamos falar de tributos, tá? O papo vai ser bem legal. Quero agradecer aqui a secretária de comunicação, que é a Rose, que costurou, ajudou a nossa equipe aí a costurar essa vinda dessas feras, desses homens inteligentes, desses intelectuais, dessas autoridades aqui, tá bom? Obrigado, espero que você curta. Dário, como vai você? Tudo bom? Obrigado por ter vindo e aceita o nosso convite. Tudo bom, Doni? Primeiro, agradecer o convite, que fiz questão de vir aqui para gravar esse podcast, que é um podcast renomado, reconhecido. Cumprimentar também o Dr. Dilson, cumprimentar o secretário Caiado. Estamos aqui para falar de questões tributárias, da região metropolitana de Campinas, reforma tributária também. Que vier para aí, a gente vai bater um papo. Que bom. Isso é só levando informação para o cidadão. Esse é o nosso papel, né? É verdade. Caiado, obrigado aí. Por favor, diga-nos alguma coisa. Você veio de Campinas até aqui, junto com o prefeito, junto com a secretária Rose. Agradecemos muito, viu, Caiado, por você ter vindo. Muito obrigado pelo convite, Doni. Para mim é um prazer estar aqui debatendo com pessoas tão ilustres como o senhor, o doutor Dilson e o prefeito Dário. Muito obrigado pelo convite. E por fim, Dilson Pérez Júnior. Contou umas piadas para nós durante o almoço, muito boa. Obrigado aqui por ter vindo para responder algumas questões, falar de tributos, de direitos, né? Junto aqui com o Caiado da Finanças e o Dário, o prefeito lá. Obrigado por ter vindo ao nosso humilde podcast. E eu que agradeço demais, Doni, o convite, me sinto prestigiado e quero parabenizá-lo, né, pelo excelente podcast, pelo trabalho que vem realizando, assim como também ao prefeito e ao secretário pela excelente administração que estão fazendo ao município de Campinas, que a gente consiga ter uma tarde produtiva aqui e inspirar outros gestores e outras pessoas também, setor privado, enfim, para continuar e replicar e cada vez mais engrandecer aí o serviço prestado à população. Eu gostei disso que você usou, você inspirar outros gestores. A República Podcast nasceu, é oriundo, né, da revista República, que sempre escreveu cases exitosos da gestão pública. Inclusive, entrevistamos, quando Jonas Donizete era prefeito daquela cidade, nós entrevistamos porque Campinas é a cidade mais resiliente, se você não sabe. Se sofrer aí algum vendaval, alguma catástrofe, o planeta estiver acabando, essas séries de Netflix que vocês assistem, corram para Campinas. Porque é uma cidade mais resiliente do país. Ainda continua sendo? Continua. Nós fomos considerados o primeiro hub de resiliência, que é a cidade resiliente, que é resistente aos fenômenos extremos, né, aos extremos climáticos da América do Sul, pelo escritório da ONU, pela ONU. Então, a cidade tem um programa importante de defesa civil, tem o plano local de ação climática, tem uma série de iniciativas para deixar a cidade mais resistente, porque o clima mudou, né? O clima de hoje não é o clima de 20, 30, 40 anos atrás. E a cidade se preparou. E na minha gestão, nós demos início à construção dos piscinões, reservatórios, que a cidade esperava há décadas. Um lá na cabeceira da Avenida Princesa do Oeste, que passa, para quem não conhece Campinas, essa avenida passa no meio, do lado do Campo do Guarani e próximo ao Campo da Ponte Preta. E também o reservatório que fica na cabeceira da Avenida Orozimbo Maia. Então nós demos já início a esses dois, teremos mais 2 reservatórios. Então a gente está trabalhando muito para que a cidade fique cada vez mais
resistente, né? Mais resistente ainda. Já era em 2016 e agora estamos trabalhando mais. Não é fácil porque é uma cidade grande, nós temos uma área de 800 quilômetros quadrados, uma cidade, um município grande, mas a gente tem trabalhado bastante. É a terceira maior cidade do estado de São Paulo, né? Em população, nós somos a terceira. Tem a capital, tem Guarulhos e tem Campinas. Pegando o gancho aí da movimento de Campinas e da região metropolitana de Campinas, a RMC, que é composta por 20 municípios, incluindo Campinas. Isso. Vou perguntar para o Caiado, secretário de Finanças, vocês têm sofrido uma queda brusca das exportações para os Estados Unidos em torno de 17%. E de 2020 a 2024, vocês chegaram, a região, né, metropolitana chegou a importar 870 milhões de dólares. Hoje, como que está, por conta dessas tarifas impostas por Estados Unidos, como que está a situação financeira lá, Caiado? Você pode dizer? E também o Dário também pode responder, porque é o presidente dessa organização lá. Perfeito, fica à vontade. Não, pode explicar tecnicamente. Como é que está as contas? Para o município de Campinas, ficou mais barato do que a gente imaginava, né? Quer dizer, o impacto foi menor do que a gente imaginava. A cidade sofreu, mas sofreu menos porque os empresários conseguiram diversificar a sua pauta de exportadores do local para o qual eles exportavam e conseguiram alocar uma parte do volume de produtos que ia para os Estados Unidos. Então, com isso, a cidade sofreu menos do que a gente imaginava. A região metropolitana, Doni, teve uma redução que um estudo mostrou 17%, outro estudo mostrou 14%. Ela foi um pouco desigual. Por exemplo, tem uma cidade, Santo Antônio da Posse, que faz parte das 20 da região metropolitana, ela tinha um frigorífico lá que exportava tudo para os Estados Unidos. Então, ela teve uma queda grande na exportação. Mas a média foi em torno de 14% a 17%. Isso foi um pouco menor do que a gente preocupou, porque quando foi anunciado esse tarifaço pelo presidente Trump, nós ficamos muito preocupados, porque é uma região que exporta muito. Mas os exportadores, o setor produtivo da região, ele encontrou alguns caminhos para minimizar. Claro, ninguém quer reduzir 14%, 17% a exportação, porque isso reduz... Porque ali vai de carne, aço e café, né? Café tem um pouco, carne, tem muito produto manufaturado, máquinas tem ali também, tem um pouco da indústria têxtil ainda de Americana. Então, é uma região que exporta bastante. Em Indaiatuba tem fábrica de implementos agrícolas também. Então, do ponto de vista da região, foi realmente um impacto considerável, ninguém queria isso, mas um pouco menor do que a gente imaginava, porque nós ficamos muito preocupados no começo. Por isso que eu, inclusive, fiz reunião, eu fui numa reunião com o BNDES para a gente poder, junto ao BNDES, abrir linhas de crédito, principalmente para os empresários, as empresas que perderam exportação para os Estados Unidos. Então, o BNDES abriu essa linha de crédito junto da Frente Nacional de Prefeitos e a gente conseguiu aí encaminhar aquelas empresas para um crédito especial, mas aí a empresa teve que comprovar que teve a redução do seu faturamento, da sua exportação por conta do tarifaço. Então, eu tenho certeza que foi um impacto. Esperamos que algumas tarifas sejam revistas. O governo dos Estados Unidos sinalizou que pode rever a questão da carne, que hoje é 50%. Você acha que o abracinho que ele deu no Lula eu acho ajuda alguma posso coisa? Falar um negócio, Dória? A minha opinião, o que está pesando um pouco também é a pressão da população americana, né? Porque ele taxou em 50% o café e 50% da carne, fora outros produtos, aí na lista é imensa, né? Mas o que o americano mais gosta é hambúrguer e eles tomam café, uns copão de café assim, né? A gente vê nos filmes, né? Não, eu já tive lá, o nego bebe café, parece chá, né? Muita quantidade. Então, está tendo uma pressão interna, o preço da carne subiu nos Estados Unidos e isso impacta a popularidade do presidente Trump lá. Sim. E também parece que a JBS... hoje ela é um frigorífico. E tem sede lá, né? Tem, se não me engano, 150, 170 mil funcionários nos Estados Unidos. E, segundo consta, a imprensa noticiou, o Joesley Batista doou 5 milhões de dólares para a festa de vitória do Trump. Isso foi da imprensa, não estou fazendo fuxico, saiu na imprensa. Então, sem dúvida, houve uma participação dos empresários brasileiros para tentar amenizar, acho que vai ser amenizado. E também a repercussão negativa que tem na população americana por subir o preço do café, o preço da carne.
O americano come mais carne que o brasileiro. Eles adoram aqueles hambúrguer grosso, gorduroso lá, come aquilo todo dia. E elevando 50% do preço da carne brasileira, vai aumentar o hambúrguer deles lá naquelas lanchonetes deles lá. Já que você falou em carne e hambúrguer, vamos aqui pro Dilson. Posso chamar de Dilson? Com certeza, por favor. Ô, Dilson, no âmbito do frigorífico, o frigorífico comprou lá um boi inteiro. Aí ele vai vender, mas ele vai vender a carne. Aí o açougueiro vai vender a carne. Aí ele pagou R$1.000 a arroba. Só que ele arroba 15 quilos. Mas só que ele está vendendo 10 quilos porque o restante é osso. Aí entra os impostos. Já que o assunto é imposto, você vai saber o que é feito com esses ossos aí. Aí o empresário vai ter que pagar o imposto daqueles ossos que ele jogou no lixo? Como é que fica? Então, excelente pergunta, Doni. Na verdade, dentro da cadeia produtiva, principalmente do agronegócio, né, e aqui esse setor muito importante da nossa economia brasileira, é um setor que a gente presta um serviço de grande relevância, né? A PSP, ela tem feito trabalho de recuperação de créditos tributários, né, para o setor privado e também para o setor público. E nessa cadeia frigorífica, efetivamente, né, na cadeia da carne, por ser um setor geralmente desonerado por natureza, em que se paga pouco imposto, muitas vezes a cadeia produtiva como um todo acaba esquecendo de olhar a tomada de crédito possível durante a cadeia produtiva. Então, apesar de ser um setor desonerado, né, nós temos ali o setor na cadeia produtiva, os custos de embalagem, de transporte, de armazenagem, de desossa, né, enfim, e tudo isso é possível retomar muitos créditos. E essa oportunidade que você falou é a oportunidade justamente da desossa, né? Dentro do creditamento, quando eu faço a aquisição da matéria-prima, né, eu tenho um crédito de PIS e COFINS, que na cadeia de não cumulatividade, eu posso ir tomando crédito daquilo que foi adquirido. E como a desossa, através de um laudo, né, contábil feito pericial para demonstrar o percentual de perda e de não aproveitamento daquela carcaça, digamos assim, é possível também se creditar novamente do PIS e COFINS. E assim muitos outros setores intermediários, né, como eu falei, desde a questão de uniformes, embalagens, o transporte, tudo isso acaba sendo esquecido pela cadeia produtiva, mas é possível reaver esse crédito. Pegando um gancho aqui também com o prefeito, né, a questão do Brasil Soberano, do BNDES. Né? Foi esse programa que eu falei, que foi lançado lá junto com a Frente Nacional de Prefeitos. Exatamente. Foi uma das grandes mudanças, né, da PSP Advogados para a PSP Group, porque foi um dos serviços que nós entendemos de grande relevância para os nossos clientes, também a tomada de linhas de crédito e principalmente as linhas subsidiadas pelo governo, né? Mas eu quero exemplificar que existe muita linha de crédito subsidiada, né? A gente teve um edital que encerrou dia 15 de setembro, se eu não me engano, de desenvolvimento da região Nordeste, e eram 10 bilhões de reais disponíveis, muito pouco disso foi tomado, né? Agora, dentro dessa questão dos exportadores, o Brasil Soberano foi um programa, né, muito interessante que o governo fez para atender emergencialmente com crédito quem estava sofrendo com essas tarifas, mas existem diversas hipóteses que não são atendidas. A gente tem um cliente, por exemplo, que tinha fechado um contrato muito grande com o governo, com o mercado americano, né, daqui para frente. Uma das exigências do Brasil Soberano era que um percentual, se eu não me engano, 5% do faturamento dos últimos 5 anos tinha que ser destinado ao mercado americano. Só que algumas premissas ficaram de fora, né? Então, um cliente que se preparou, fechou um contrato grande, começou a produzir, esse cliente especificamente mandou o primeiro container para fora, né? E vieram as tarifas. Só que todo o investimento que ele fez no Parque Fabril de aumento de capacidade para atender aquela demanda, e ele não pôde se beneficiar do programa do Brasil Soberano justamente por não atender essa exigência. Então, o que nós discutimos lá no BNDES com o presidente Mercadante foram esses critérios de ampliar a possibilidade, porque o que foi colocado do Dr. Dilson, além de ter os 5%, eles tinham que provar claramente que foi impactado, que já tinha o contrato, o prejuízo eventual, não é isso? E isso, nós alertamos o BNDES que tinha uma parcela das empresas exportadoras atingidas pelo tarifaço que não ia contemplar.
E, sem dúvida, o BNDES ficou de estudar, mas o BNDES é um órgão técnico também. Existe uma questão técnica lá, tanto para empréstimos para o setor público, para o privado, como para o público também. Esses piscinões que eu falei no começo, Doni, nós solicitamos financiamento pelo BNDES. Sim. E conseguimos lá, mas no começo eles pediam tantos documentos da Secretaria de Finanças que eu liguei na diretoria do BNDES e falei, vamos fazer o seguinte, manda quantos técnicos vocês querem, fica aqui em Campinas, dentro da Secretaria de Finanças, pega o que vocês quiserem, porque se for para ficar mandando e-mail para lá, e-mail para cá, e-mail para lá, aí ficaram, né, Caiado? Chegaram aqui, passaram uma semana no município de Campinas analisando a documentação, os dados econômicos financeiros da cidade e emprestaram o dinheiro. Aliás, eu estou mudando o nome, viu, Doni? Qual o nome? O nome hoje tem uma palavra que ela é dúbia. Aliás, teve uma polêmica minha com o presidente. Tem muitas palavras dúbias, é bom você tomar cuidado. Não vou falar uma, não. Mas a palavra financiamento. Financiamento. Então, por exemplo, por que eu impliquei com a palavra financiamento? Por exemplo, teve um evento lá, o presidente Lula foi lá assinar esse financiamento de quase 600 milhões para obras de drenagem. Aí você pergunta para a população, quando fala que o governo federal está financiando, o que quer dizer? Ele está pagando, né? Ele está pagando para a prefeitura. Não! Se eu financiar um carro, a concessionária não está me dando o carro. Mas aí, olha o jogo de palavras que é muito sutil. O governo federal financia. Então está parecendo que ele é benevolente. Né? Ele está dando dinheiro. Altruísta. Não é a prefeitura de Campinas que pegou o financiamento. Eu passei a mudar. Eu falo o empréstimo, porque aí a população entende. A prefeitura de Campinas pegou o empréstimo, parece uma palavra mais simples, mais rude, mas é a verdade. Porque, mais real. É mais real. Eu falo assim, olha, quando eu fui lá, fui até vaiado, eu tinha uma plateia petista danada lá, uma polêmica danada, como sempre faz. O presidente Lula vai nos lugares, o povo vai. Você sabia que era tudo militante, né? Aí eu falei, presidente, é importante esse empréstimo. Aí eu falo empréstimo porque a prefeitura de Campinas vai pagar. A prefeitura não, a população de Campinas vai pagar. Sim. Então, essa palavra financiamento, ela fica meio dúbia para quem conhece finanças públicas, doutor Dilson, que é um especialista em tributação, Caiado, você que é um jornalista competente, você sabe. Agora, a população mais ou menos desavisada fala, nossa, olha como é que o governo federal é bonzinho. Está financiando as obras, está pagando as obras de drenagem de Campinas. E não, financiamento é empréstimo. Com juros, né? Claro, tem uma parcela desse financiamento que nós pegamos, que é do Fundoclima, que tem um juro mais subsidiado, mas os outros são um pouquinho maior. Então, assim, isso é uma coisa que eu sempre discuto na questão de financiamento de políticas públicas. Por quê? Tem sobrado muito para os municípios a responsabilidade e faltando financiamento. Eu dou um exemplo aqui do ponto de vista do transporte público. Nós estamos no meio de uma licitação de transporte público de Campinas, um processo complexo, como toda licitação de transporte. Mas por que é complexo? Porque você tem hoje muitas gratuidades que são mérito da população. Quem tem 65 anos não precisa pagar mais ônibus, está em razão, feito pelo governo federal. Tem outras gratuidades que o Congresso Nacional faz. Mas quem que paga a passagem? É quem anda e o município com subsídio. Sim. Eu tive em Buenos Aires. Aí falaram assim para mim, prefeito, em Buenos Aires tem um sistema de transporte público melhor que Campinas. Aí você foi lá ver. Eu fui lá ver. E realmente tinha. Eu não fui para ver só o transporte público, fui para outras coisas em Buenos Aires. Sim. Primeira coisa que eu perguntei para o prefeito, eu sei que o transporte público de Buenos Aires tem subsídio. Tem. Quem paga o subsídio? 80% é o governo nacional. Quer dizer, 80% do subsídio, 70% do subsídio. É a própria população. Mas é através do governo federal, deles. É o governo federal. Ele fala governo nacional lá. Sim. É o governo federal, uma parte o estado e uma parte o município. Então não é empréstimo. Não. Eles pagam o subsídio do custeio. A diferença que a passagem cobrada no ônibus Sim. para o que vale a passagem. É o tal subsídio. Aqui no Brasil, tudo nas costas dos municípios. E o governo federal, o Congresso, fazendo bondade. Tudo nas costas dos municípios. Eu não discuto que o idoso tem que ter passagem de graça. Eu sou a favor disso. Agora, tem que ajudar. Quer dizer, no SUS, no Sistema Único de Saúde, há 20 anos atrás, 25 anos atrás, 70% do dinheiro que a Prefeitura de Campinas investia na saúde vinha do governo federal e uma parte do Estado. 2024,
quase 75% é dinheiro do município. Então, nós estamos fazendo uma inversão de valores. Você distribui, descentraliza as responsabilidades, saúde, segurança sempre foi, a Constituição fala, é responsabilidade do Estado, no caso de questões federais, da Polícia Federal. Os municípios tinham a guarda municipal só para cuidar de próprio público, de prédio público. Patrimônio. Hoje Campinas tem quase 800 homens na guarda municipal gastando milhões, investindo para ajudar na segurança, que é um dever do Estado. A saúde também, a assistência social, mesma coisa. Então, assim, o que eu falo? E aí, não, só para resumir. Não, por favor. O que eu acho que está acontecendo é uma perversidade com os municípios. Você descentraliza a obrigação e centraliza a cobrança de impostos da reforma tributária. A reforma tributária foi lá, pegou o ISS dos municípios, pegou a autonomia, passou para o IBS lá, somou com o ISS, e o município vai ficar com o imposto, basicamente, o IPTU. Então, assim, na minha opinião, eu falei isso para o ministro Haddad, falei isso para o secretário nacional Bernardo Api, eu falei, se vocês quisessem levar o ISS aos municípios, pegar autonomia para vocês, não precisava ter feito esse carnaval todo. E os municípios daqui 5, 6, 7, 8, 10 anos vão ficar com a gestão de um município, de um imposto responsável pela saúde, responsável pelo transporte público, responsável pela 80%, 90% da verba. E o Estado e o governo federal cuidando do imposto. Que lógica tem essa? Tinha que discutir. Eu falei na tribuna do Senado. Quer levar o ISS? Leva também o financiamento da saúde. Vocês cuidam da saúde, então. Eu dou a saúde para vocês, não quero nem ISS. Que a gente vê. A saúde, os municípios têm que gastar 15% e gasta 30%. Então, assim, isso aí foi um horror que fizeram com o nosso país. Isso te deixa indignado? Deixa indignado. Por quê? Porque é o seguinte, nós tínhamos que ter feito uma discussão do Pacto Federativo. O que é o Pacto Federativo? O que é a atribuição do governo federal, do governo estadual e do município? Vamos discutir as atribuições. A partir do momento que você distribui as atribuições, você distribui os impostos. Fizeram o contrário, estão distribuindo atribuições para os municípios, estão jogando atribuição para os municípios e concentrando o imposto. Isso não vai dar certo. Tomara que eu esteja errado. Espero encontrar o Doni, encontrar o Dr. Dilson daqui 5, 10 anos e falar assim, Dário, você errou. Eu vou ficar feliz se eu errar. Mas, infelizmente, não é isso que eu estou prevendo. Ô, Dário, eu ia falar o seguinte, ó. Você é um médico urologista. Urologista. Né? Aí você pensa que entrou na gestão pública, né? E deixou a medicina, né? Eu tive que deixar... Então você não deixou a medicina. Eu vou falar para você, se Platão, Sócrates, Epicteto e talvez até Marco Aurélio estivesse ouvindo você aqui, ele diria o seguinte, esse homem, Dário, que tem até o nome lá, né? Da época da Grécia Antiga, isso. Sayad, esse homem, ele continua sendo médico, considerando que a cidade ela é composta por pessoas. E as pessoas, um corpo só, perante Deus, e aqui filosoficamente falando, sem as pessoas numa cidade. Se ficar uma pessoa só em Campinas, não é uma cidade, concorda? Concordo. O que esses filósofos hoje diriam? Que Dário continua sendo médico, tratando agora de uma cidade que estava doente, ele cuida da saúde dessa cidade, ele cuida da alimentação das pessoas dessa cidade, do transporte dessa cidade, para as pessoas se locomoverem. Enfim, você é um médico de Campinas. Olha, Doni... filosoficamente falando. Não, eu entendo, porque assim, há uma responsabilidade que eu assumo, que assim, qualquer coisa que eu vejo errada, eu ando para a cidade olhando, né? Aí eu vejo um buraco, já mando uma mensagem para o secretário. Aí eu vejo uma praça que está mal cuidada, eu já mando uma mensagem para o secretário. Então, assim, não é como se você estivesse no hospital e falando para as pessoas, tem que fazer uma cirurgia ali, tem que cuidar daquele paciente lá. Uma coisa que me incomodava, Doni, eu vou falar só isso aqui, depois eu quero ouvir mais do Dr. Dilson, Caiado também. É lógico. Quando eu assumi, nós tínhamos 4.500 crianças na fila de creche. E aí, eu vi o orçamento da educação, nossa,
eu vi um orçamento grande, sabe? 25% do orçamento da prefeitura é um orçamento grande. Aí chamei o secretário, chamei a equipe lá, falei, por que tem 4.500 crianças? Está faltando dinheiro? Não, prefeito, não está. Falei, mas por que não constrói essas creches? Eu falei, não dá para fazer alugar a vaga de creche. Não tem, onde está faltando creche, não tem vaga, não tem, onde está faltando vaga de creche, não tem disponível para ser locado da iniciativa privada. Tem que construir. Falei, por que não constrói? Ah, não, demora, está na fila do posto de saúde, do projeto. Falei, aí nós temos uma fundação que é da educação profissionalizante e também de alfabetização. Eu falei, mas a FUMEC, essa fundação, a FUMEC construiu 2 CEPROCAMPOS, cada um de 2.000 metros quadrados, maravilhosos. Ah, mas a lei não deixa. Eu fiquei pensando, mudamos essa lei, construímos 16 creches. Hoje nós temos 5.000 vagas e 4.500 crianças na fila, chamando todo mundo. Pode ser que uma região, a gente não tinha área, uma região que foi ocupada no entorno do aeroporto de Viracopos, ela foi ocupada ilegalmente e não tinha área disponível. Nós estamos tentando arrumar área lá. Talvez precise construir mais uma creche. Mas uma creche para Campinas é muito pouco. Então, nós universalizamos a quantidade de vaga necessária. Eu falei, como é que vocês dormem tendo dinheiro se você me falasse, olha, prefeito, não tem dinheiro de jeito nenhum, eu poderia ficar um pouco mais conformado. Falei, não tem dinheiro, vou matar de dinheiro. Agora, tinha dinheiro, não tinha vaga de creche? Hoje tem o suficiente. Pode ter um problema regionalizado, localizado, nós vamos tentar resolver. Então, assim, eu, apesar de ter no 5º ano de governo, primeiro ano do segundo mandato, eu não perdi essa indignação com muita coisa. É claro que você sofre, né? Você sofre, porque a máquina pública é lenta, as situações são complexas, nem tudo é muito fácil de resolver, mas essa questão da falta de vagas, nós mudamos a lei da fundação, da FUMEC, a fundação da Secretaria de Educação, e hoje a FUMEC está fazendo. Eu ia em escola lá, tinha telhado de Eternite. Aí eu falava assim, mas como que a escola tem telhado de Eternite com orçamento desse? Ah, prefeito, não sei o que e tal. Estamos trocando 95 telhados de escola. Esse dia deu um problema numa escola, porque nós tivemos que tirar as crianças para trocar, aí levou para um lugar um pouco longe. Mas tem que quebrar, às vezes você tem que, para fazer um omelete, tem que quebrar um ovo, mas assim, então você não pode ficar no comodismo que a máquina pública te dá, porque Sim. Às vezes você tem desculpa para tudo. Sim, e é fácil arrumar desculpa. Né? Desculpa é uma beleza, né? Sabe? E assim, existe uma cultura no setor público que é o seguinte, nós precisamos melhorar isso aqui. Não, mas tem que fazer aquela coisa toda, senão não faz isso. Deixa pro ano que vem. Deixa pro ano que vem. Eu falo, como? Vamos fazer isso então? É o que dá para fazer? Vamos avançar? Porque isso é uma cultura. Não, porque isso aí tem que fazer tudo, senão não faz. Porque essa questão de fazer tudo acalma o ímpeto da pessoa. Ela fica feliz. Eu falei que tem que fazer tudo. Então, já que não faz tudo, não faz nada. Então, é verdade. Então, é mais fácil assim, né? Fala com o Dr. Dilson, fala com o Caiado aqui, que eles têm muito para contribuir. Eu fiquei impressionado aqui que o PSP Group, Dr. Dilson, ele tem sede aqui em São Paulo, Brasília e Caxias, né? Caxias do Sul. Perfeito. Aí, vocês já com 6 bilhões de reais transacionados. Aí, o PSP Group, e é líder na negociação de tributos federais. Isso nos chamou a atenção. Baseado em um histórico de sucesso de negociação já reais. É milagre isso? Como é possível? Como foi feito? Não, longe de ser milagre. É muito trabalho e um trabalho muito gratificante, graças a Deus, né? Porque o que o prefeito está falando aqui é justamente do dinheiro não chegar na ponta, né? São nas prefeituras, são nos municípios que são gerados os tributos, a riqueza, e é justamente no setor privado, né? Então, a gente tem que entender que o empresário é o grande gerador de riqueza. São as empresas que geram riqueza, que vão, na sua grande maioria, já para a administração pública federal, né, que centraliza boa parte desses recursos e depois faz uma distribuição que ela entende mais apropriada conforme o fomento e a legislação. Assim como o prefeito está falando, e eu concordo com ele, que a reforma tributária vai trazer muitas dificuldades, porque esse dinheiro dificilmente vai retornar na ponta onde ele é produzido, né, porque
historicamente, o governo federal faz a alocação desses recursos em regiões mais eleitoreiras, digamos assim, e fica muito difícil para o administrador fazer essa gestão. Agora, respondendo à sua pergunta, o que é o nosso trabalho? Através da Lei 13.988, que instituiu a transação tributária, nós ajudamos milhares de empresários, né? Se eu não me engano, o ano passado foram 2.517 transações tributárias, esse ano a gente já passou desse número também, em que é um mecanismo muito interessante para desonerar o empresário, para negociar os débitos que existiam. Então, a gente vê o governo federal cada vez mais preocupado em aumentar a tributação, em tentar arrecadar mais, mas é notório que está acontecendo aqui é o chamado a curva de Laffer, né? Ou seja, segundo uma teoria, quando eu tenho uma taxação, quando o meu imposto, quando a minha alíquota é zero, a minha arrecadação é zero. Conforme vai subindo a alíquota, a arrecadação vai aumentando. Mas também o ponto extremo desse gráfico é o ponto de 100% de imposto, a arrecadação também vai ser zero. Ninguém racionalmente vai sair de casa para pagar 100% de imposto. Então, nós estamos num momento em que a tributação foi aumentando e a curva da arrecadação começa a declinar. Justamente porque o empresariado está sendo muito castigado. Ele é visto no Brasil como um vilão, mas é o empresário que gera riqueza, que produz itens, que paga os impostos e a administração faz a gestão desse recurso. Então, essa legislação ela trouxe um alento para o empresário, para dívidas de difícil recuperação ou tidas como irrecuperáveis. É possível ter até 70% de redução, né? Sempre sobre juros, multas e encargos. Incluindo, não quero interromper, incluindo o empresário que parou as atividades por não ter o dinheiro, por conta dos impostos, ele está parado. A fábrica dele, por exemplo, fechou. Está parado e ele está devendo os impostos. Pode ser que ele tenha algo a receber? Sim, eu não digo a receber, até é possível, analisando sempre os últimos 5 anos, um eventual crédito, mas a empresa que chegou nesse ponto de sucumbir efetivamente, ela muito possivelmente vai ter mais passivo do que créditos a recuperar, né? Sim. A grande questão é que é possível tratar esses débitos, né? E realmente, quanto mais difícil o cenário da empresa, maior são os descontos. É preciso deixar claro aqui que não é uma legislação para premiar o mal pagador, não é isso. Essa legislação ela foi feita justamente com o intuito de acabar com a prescrição e a prescrição intercorrente de dívidas que não se conseguia arrecadar mais nada. Então, é aquilo que eu falei, o governo está olhando para aumentar a tributação, né, esperando aumentar, né, a arrecadação. No entanto, a gente já está sofrendo um fenômeno cada vez mais que aumenta essa carga tributária, está diminuindo a arrecadação, porque as pessoas jurídicas estão sucumbindo, enquanto existe um passivo tributário de 2 trilhões de reais. Né? Ou seja, é muito dinheiro que poderia fomentar. Então, essa legislação, ela acertadamente veio trazer benefícios para recuperar esse tributo e para esse dinheiro chegar na administração pública e ser feita uma excelente gestão, como do prefeito aqui de Campinas. No entanto, é muito ainda módico, né? Os números, o ano passado e este ano, a previsão de 60, 70 bilhões de reais recuperados, ainda é muito pouco perto dos 2 trilhões que poderiam ser negociados. 2 trilhões. Esse é o número do passivo tributário federal, somente federal. A única coisa que eu vejo de bom, né, secretário, na reforma tributária é acabar com a guerra fiscal dos estados. Agora, essa questão realmente da unificação dos tributos e de cada vez mais uma centralização na mão do Estado, né? Lato sensu aqui, União e Estado mesmo, e não chegando na ponta, mas é na ponta que se trabalha e que se gera riqueza, né? E ali é onde está a grande demanda da população. Eu queria entender do secretário como que está hoje, como que é o desafio do município de Campinas em relação à arrecadação, se as contas públicas estão fechando, porque a gente presta serviços para alguns municípios também, em revisões tributárias, né, em auditorias, etc. E a gente sabe que a realidade hoje está cada vez mais difícil, né? O dinheiro não está chegando na ponta e a tendência é que a reforma tributária dificulte isso ainda mais. Doutor Dilson, com certeza a reforma tributária vai dificultar um pouco mais ainda, porque se hoje o ISS a pessoa paga, o empresário paga o ISS e no mesmo mês ou no dia 10 do outro mês ele recolhe e a prefeitura recebe, é quase que imediato, e recebe 100% do imposto, com o IBS, esse recurso vai para o comitê gestor do IBS, que é um órgão
nacional, mas não é ligado nem ao governo federal, nem a estado, nem a município, é um ente que paira sobre os demais entes. E esse dinheiro vai ser distribuído com critérios de distribuição que não é exatamente quem produziu. Então, por exemplo, 5% desse recurso vai ser dividido homogeneamente para todos os municípios. Então, Campinas arrecada 2 bilhões, em números redondos, de ISS. 100 milhões não vai voltar para Campinas, já de cara. Outra porcentagem tem que ficar, só 0,2%, ficar na própria gestão do IBS. Outra porcentagem tem que gerar um fundo de pobreza. Outra porcentagem tem que ficar no fundo de compensação dos grandes perdedores. Então, quanto vem para Campinas? Vem menos de 90% do que arrecada. Quando vem? Quando acabar todas as compensações e todas as devoluções na base de cálculo desse novo imposto, do IBS, né? Porque o ISS vai fazer parte do IBS. E o IBS você pode fazer as compensações dos créditos tributários. Tá? Então, só no final da cadeia produtiva que você vai pagar todos os créditos e, então, o saldo vai para o município. Então, a gente vai, além de perder, na cabeça, a gente chama, né, perder efetivamente, a gente vai perder porque vai demorar muito mais tempo para receber esse tributo também. Né? Esse é um grande problema que é basicamente os municípios que vão sofrer. No governo federal, ele não vai sofrer praticamente nada, pelo contrário, né? Eles transformaram um possível imposto numa contribuição. Por que chama CBS e não IBS nacional, IBS regional? Porque a contribuição não tem que ser compartilhada com os demais entes. Todo imposto que um ente arrecada, ele tem que ser compartilhado com os entes subnacionais. Então, se o governo federal arrecada o imposto de renda, o IPI e o PIS, por exemplo, ele tem que compartilhar com os municípios. A contribuição, que é a COFINS, por exemplo, não tem que partilhar, porque é uma contribuição. 100% fica para o governo federal. Eles pegaram toda a receita da CBS, né, que é IPI mais COFINS, com distribuição e COFINS sem distribuição, e transformaram numa contribuição. Ou seja, nós não vamos mais receber no FPM a porcentagem de 22% que a gente recebe hoje do IPI. Vai ficar só é o Fundo de Participação do Município, que é quando o governo federal distribui essa parcela. Eu vou resumir, doutor, uma coisa que eu acho. O governo federal usou de esperteza na técnica legislativa e na construção da reforma tributária para segurar mais dinheiro em Brasília e para dividir o ISS das grandes e médias cidades com o restante dos municípios. E foi mais. Na votação da reforma, na discussão da reforma, eles pegaram a associação, a confederação que representa os pequenos municípios e diria, olha, 90%, 80%, 70% dos municípios do Brasil são favoráveis. É claro, quem produz o ISS, 90% são cidades médias e grandes. Aí ele usou aquela máxima, não sei se é de Maquiavel, dividir para governar. Aí virou discussão entre entidades das grandes cidades, médias, coisas assim pequenas. Não é assim que você constrói um país. Não é assim que você constrói um pacto federativo. É você prejudicando quem produz. Porque o ISS nas cidades, quem produz é a cidade, quem dá condições para as empresas é a cidade. Então, levar isso para um órgão que eu acho que é inconstitucional. O doutor Dilson, acho que não é um constitucionalista, ele é um tributarista, mas eu questiono, falei isso para 2 ministros do Supremo, eu acho que esse conselho, esse comitê executivo, esse conselhão aí que estão falando para fazer gestão do IBS, ele é inconstitucional, porque ele não foi eleito por ninguém, foi criado por uma emenda constitucional, mas não foi eleito. Não tem representatividade. Como é que pode? Não tem fiscalização. Não tem fiscalização nenhuma. Dizer, eles vão pegar esses bilhões e bilhões de reais do ISS dos municípios, juntar com o ICMS dos estados. Tem aí trilhões de reais. Aí já tira 0,2% disso para manter a própria estrutura do IBS. Aí vira a burocracia, a máquina, né? Aí fala assim, não, mas a devolução é automática. No governo de Minas, antes do Zema assumir, quando era o governador Pimentel, eles ficaram a cota parte do Fundo de Participação dos Municípios. Do ICMS. Do ICMS é automático. Minas não repassava, não tinha dinheiro, não repassava. Adianta ser automático na Constituição, automático na lei e não ter dinheiro? Ou não quiser repassar?
Então, assim, vai colocar os prefeitos de pires, de chapéu na mão, para ir lá buscar o dinheiro que a cidade produziu. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Sempre foi assim, Dário? Não, por exemplo, nesse caso, o ICMS e o IPTU são impostos próprios do município. Ele recebe, como o Caiado falou, no ato do pagamento. A hora que você centraliza eles numa estrutura, vai depender da burocracia para liberar. Sabe? É um contrassenso. Vamos ver se eu entendi. Quer dizer que o dinheiro do IPTU, por exemplo. O do IPTU. Vocês fazem o que todo a município, administração faz o que quer. Total. É a mesma coisa com o ISS. Sim. O município faz tudo, cobra, manda o carnê, recebe, aplica, tal, tudo bem. Tá, ninguém mete o bedelho Ninguém ali. mete o bedelho, é um imposto municipal. Certo. A reforma tributária catou o ISS, juntou no ICMS e formou o IBS. Aí virou um imposto que não é nem estadual, desculpa, não é nem estadual e nem federal. Criou lá um órgão que é um misto dos dois, né, Caiado? Uma coisa horrorosa que vai fazer a gestão disso. Então, assim, eu acho esse conselho, esse comitê gestor do IBS, quem vai tomar conta disso, inconstitucional. Acho que é um contrassenso. Os municípios vão ter somente o IPTU de imposto municipal. E vai, no meu ponto de vista... Tentar sobreviver. Vai tentar sobreviver e vai sofrer com isso. Vai sofrer. Qualquer contingenciamento que tem, esse conselho, esse comitê do IBS, aí segura o dinheiro. Fala, não vai repassar agora dia 10, vai dia 20, dia 30... Então, assim, foi uma velhacada. Eu vou usar um termo que eu falei lá no Congresso Nacional, falei na frente do ministro Haddad, falei na frente do secretário nacional Bernardo Api. Vocês fizeram uma velhacada, tirando o ISS dos municípios. Uma velhacada para concentrar recursos. Mas isso é constitucional ou é emenda parlamentar? Isso foi aprovado na reforma tributária, na emenda constitucional. Mudaram a Constituição. Então mudaram a Constituição, virou constitucional. Mudaram a Constituição e agora tem a legislação infraconstitucional que está regulamentando todos os aspectos. Então, assim, é uma situação muito complexa. E como explicar isso para a população? Eu falo o seguinte... Então, meter na mão, o governo federal meteu a mão no ISS dos municípios, no imposto do dinheiro das prefeituras, para fazer um bolo e depois devolver. Agora, vai devolver da mesma quantidade? A gente não sabe. Essa é a verdade. É o nosso principal imposto. Hoje, porque o que está acontecendo? Ô, Doni, o que está acontecendo? As médias e grandes cidades do Brasil estão mudando o perfil de industrial para um perfil de cidades de serviços. As cidades estão mudando, isso acontece no mundo desenvolvido. As médias e grandes cidades, elas começam a ter um setor de serviço muito mais exuberante, vai crescendo. E o que acontece? O Bernardo Api, que é o grande mentor dessa encrenca toda, convenceu o Haddad, convenceu todo mundo lá, ele olhou e falou assim, o único imposto que cresce nesse país é o ISS, vão catar para nós. Desculpa, a verdade é essa. E outra coisa, né, Dário? Desculpa, viu, Eduardo? Imagina, tem que falar o que sente, o que pensa. Isso. Estou falando aqui no República Podcast, e falei isso no Congresso Nacional, falei isso no Senado Federal. Tem que falar em lugares Câmara... importantes. Não, falei na frente, tem medo, não. Não pode dizer assim. Na mesma linha do que o senhor está falando, né, prefeito? Justamente também a reforma tributária vem onerar justamente o setor de serviços. Né? Isso, então, isso já intrinsecamente. Ela vai subir a tributação como um todo, num país que já tem a maior carga tributária. Mas, doutor Dilson, eu vou dar uma opinião aqui, não sei se o senhor concorda. Parece que as opiniões deles são boas, né? A reforma tributária estava meio parada, não ia lá. Aí... Com todo respeito, lá no Congresso Nacional, alguns lobbies poderosos foram lá e conseguiram reduzir impostos para alguns setores. Sim. A verdade é essa. A hora que conseguiram reduzir o imposto para alguns setores, aí a reforma virou a melhor coisa para o país, a redenção do país. A partir de agora, o país já até vai começar a desenvolver antes de ser aplicado. Então, eu tenho clareza que a reforma tributária, muitos setores achavam ruins, a partir do momento que resolveu a sua gaveta, o seu setor passou a apoiar. Então, a verdade é essa. Concordo totalmente. Parabéns. A gente, infelizmente, sente todos os dias, né? Tratamos com os empresários. E já se mudou muito, tá, Doni? Antigamente você tinha a impressão de que o empresário era o sonegador, um bandido e que enriquecia.
e não é a realidade. A gente atende hoje em torno de 200 empresários diariamente, né? Todos eles com passivo tributário ou créditos a recuperar, enfim. E a grande realidade da maioria desses empresários é que ele está escolhendo entre pagar imposto ou pagar os salários, né? E muitas vezes acaba a empresa sucumbindo efetivamente por uma falta de CND, né? Nós temos um cliente da Bahia, que ele tinha uma locadora de veículos, prestava serviços para os entes públicos, né? Para o Estado e para os municípios, locando esses veículos, uma frota de mais de 1.000 carros, uma quantidade gigantesca, centenas de colaboradores também, e pela ausência de CND, teve que interromper a prestação de Só para ficar claro para quem não está assistindo, o CND certidão, é o certificado de nada consta. Certidão de negativa de débito. Certidão de negativa de débito. Que hoje a CND é quase algo muito raro de acontecer, né? Quando uma empresa tem a CPEM, que é a certidão positiva com efeitos de negativa, a gente já está muito feliz, né? A CND efetivamente é algo, acho que quase em extinção. Mas é o que acontece, né? Então, essa empresa não conseguiu regularizar os seus tributos, não conseguiu a CND ou a CPEM, né? A certidão positiva com efeitos de negativa, para poder receber pelos serviços prestados, e acabou que a empresa sucumbiu, não conseguiu mais pagar os salários, todos os funcionários foram demitidos sem receber as suas verbas, e agora isso aí vai tudo a leilão. Então, é um desafio muito grande. É mais uma família destruída no país. Não, centenas. Eu digo uma família no caso do proprietário. Mas depois atrás de todo empresário sempre tem todos os colaboradores, muitas famílias, né? Exatamente. Então, a gente entende, a gente sabe o quanto é sofrido, né? O quanto isso é difícil. E, infelizmente, cada vez mais recurso a Brasília e que não tem a volta. O Dilson colocou uma coisa assim, o que a reforma tributária começou a ser discutida historicamente? Para simplificar e desonerar, diminuir um pouco o peso do Estado no setor produtivo. Isso foi a lógica inicial. Dois caminhos. Diminuir o peso do Estado. Quando eu falo Estado, seja municípios, federal, estadual. E simplificar. Mas não me pareceu, o Dr. Dilson é especialista, não me pareceu que desonerou, que reduziu a carga tributária. E o que aconteceu? Tirou o ISS dos municípios. Foi isso que aconteceu. A verdade foi essa. Se tivessem falado assim, olha, a reforma tributária, hoje a alíquota máxima do ISS é 5%. A reforma tributária vai desonerar, vai passar a alíquota máxima para 4%. Tá bom. Continua no município, vamos trabalhar com 4%, se é para o país. Vamos trabalhar. Mas não foi isso que foi feito. Alguns setores saíram com vantagem. Alguns setores tiveram vantagem lá. Tiveram mais força no lobby, tiveram mais poder lá em Brasília e reduziram a carga em cima de alguns setores. Outros mais pulverizados, como o setor de serviço, porque o setor de serviço, ele não é um setor que consegue... homogêneo. Ele tem 300 mil tipos de empresas de serviço. Então, esse setor que é mais diverso, ele se lascou na reforma, não foi isso? Não se organizar. Não se organiza, não existe uma federação nacional do setor de serviço. Cada setor tem cada... Então, assim, é um tema que eu fico um pouco indignado, mas, assim, é um tema que eu acho que foi errado. Você dá para os municípios mais atribuição, mais função e pega o dinheiro e centraliza. Quando que a lógica de aplicação de recursos públicos está na centralização do dinheiro, ou seja em Brasília, ou seja nesse conselhão? Primeiro a gente vai gastar não sei quantos milhões por mês para funcionar, quer dizer, vergonha, isso é uma vergonha. Ô Caiado, você não acha que para consertar tudo isso que a gente está falando aqui e termos um país mais justo e igualitário, você não acha que deveríamos ter primeiro, antes de tudo, uma reforma política? Uma reforma política, uma reforma administrativa também, né, do Estado. Como chegou no Congresso recentemente uma medida um projeto de alteração da Constituição para mudar, fazer a chamada reforma administrativa. Isso aí vamos levar anos a partir de agora, debatendo, discutindo, até que, se é que vai chegar em algum final, para poder alterar a lógica principalmente dos funcionários e dos pagamentos de algumas castas que tem no setor público.
Tá? Então, a reforma administrativa é fundamental, uma reforma política, um ajuste no Pacto Federativo, como o prefeito falou, tem que começar com a discussão do Pacto Federativo. Quais são as atribuições, quem faz o quê? Quem é responsável por fazer o quê nos 3 entes? Feito isso, bom, se a saúde primária fica com o município, se a segurança básica fica com o município, se toda a assistência social fica com o município, então vem o dinheiro equivalente. É isso. Essa é a questão. Essa é a lógica. Quer dizer, não teve nenhuma discussão das atribuições. Quer dizer, como é que eu discuto o imposto, o dinheiro para pagar a política pública, se eu não discuto quem vai fazer? Quer dizer, a centralização num comitê gestor desse, ou no governo federal, ou no governo do estado, essa centralização é para dar mais poder. É para colocar os municípios de joelho e de chapéu de pires na mão para ir lá buscar o dinheiro que ele mesmo produziu. Não é um dinheiro que o governo federal produziu, que ninguém sabe, que caiu do céu. Então, mas uma reforma política, você acha que não poderia colaborar com isso? A reforma política, eu acho que ela aprimora a democracia, ela pode melhorar a representatividade, ela pode melhorar o sistema partidário, ela pode discutir o financiamento eleitoral, várias questões, entendeu? Para ir levar um parlamento mais qualificado, a representação mais qualificada, para poder discutir os problemas do país. Menos regalia, menos regalia. Isso. Eu acho. Uma máquina mais enxuta. Mais barata. É por isso que eu falo, quer dizer, criaram um monstro chamado conselhão aí, comitê gestor do BS, que é uma mega estrutura para gerenciar trilhões de reais dos ISS dos municípios e do ICMS dos estados. Então, assim, a reforma política é totalmente necessária e as reformas que o Caiado falou, eu defendo do Pacto Federativo. Vamos discutir. Quer dizer, vamos discutir hoje, lá em Campinas, se tem algum problema de segurança, eu que sou cobrado. Várias vezes eu falo, olha, eu vou mandar a guarda municipal, eu vou pedir para o serviço da guarda aí, mas eu vou lembrar que a segurança é dever do Estado. Mas você sabe que a população dos 7.570 municípios brasileiros não pensa assim? Acha que é o prefeito? Então, mas por que acha que é o prefeito? Porque... É má informação, né? Não é. As prefeituras vêm assumindo o protagonismo pela necessidade. Então, você acha que o prefeito lá, 20 anos atrás, 30 anos, que criou a Guarda Municipal de Campinas, queria criar mais um setor, gastar mais dinheiro ali? Não, ele criou porque precisava. Sabe? Sim. Criou porque era necessidade, a população pedia a Guarda Municipal. É que quem está próximo da população é o prefeito, é o vereador, é quem está na cidade. Em Brasília, com todo respeito, a realidade é outra, né, Doni? Brasília é mais fácil, né? Brasília é mais fácil. Então, levar o poder para Brasília, levar a concentração de arrecadação de impostos para Brasília, é um contrassenso. É um contrassenso. De quem mexe com esse dinheiro lá, né? Esse é que é o problema. Quem que decide para onde vai, né? Esse é que é o problema. Questão. Aí quem é meu padrinho, aonde é que, como o doutor Dilson disse aqui, não sei se foi no início, mas disse, o dinheiro, aonde eu tive mais votos, né? Você vê esse Bolsa Família, o prefeito de uma cidade do interior estava lá com os cartões do Bolsa Família, a mulher dele usando o cartão Bolsa Família, que passou para entregar. Eu vou dar um exemplo para você. Eu vou dar um exemplo para você, só para encerrar. Eu acompanho esses dados lá do CAD Único. O CAD Único é um pré-requisito, é o cadastro único, pré-requisito para ter acesso a programas sociais como o Bolsa Família. Lá em Campinas, uma cidade de 1.200.000 habitantes, tem 50 mil pessoas no Bolsa Família. Aí a gente faz feirões de emprego toda semana. É 1.000, é 1.500, 2.000 empregos oferecidos. E não consegue, você não consegue preencher as vagas. Não consegue os candidatos. Sobram muitas vagas. Aí, vamos culpar essa população? Jamais. Fizemos um programa chamado Próximo Passo e estamos chamando essas pessoas, porque a pessoa pode dizer o seguinte, eu não tenho qualificação, estamos oferecendo cursos de qualificação. Isso é ótimo. Estamos oferecendo até empregos, porque de repente pode ter empregos que exigem menos qualificação e pode já ir acesso a emprego. Então nós estamos chamando essas pessoas, nós não estamos qualificar e dar emprego. Qualificar, e quem já tem gente, por exemplo, tem emprego que não precisa de tanta qualificação, se quiser. Então nós estamos conversando com essa população, com assistentes sociais, com pessoal qualificado, nós não estamos pressionando ninguém, mas nós estamos querendo entender esse processo, estamos fazendo uma pesquisa, assim, olha, a pessoa está no Bolsa Família, tem o Renda Campinas, tem outros benefícios, perguntar como é que está a condição de vida dela, um trabalho muito legal, que já temos até alguns resultados de pesquisa que nós vamos publicar depois.
para entender o que está acontecendo. Porque tem muito empresário que fala assim, olha, não consigo contratar porque a pessoa ganha Bolsa Família. Aí tem outros aqui, eu não acho, ninguém quer ficar dependendo de ajuda do governo. O seguro-desemprego também, olha, arruma um emprego. Isso. Você não me registra agora, que eu estou recebendo o seguro-desemprego, falta mais 3 parcelas, você me registra depois? Não tem isso? Aí o empresário acha bom. Então eu não sei como é que conserta esse país, Davi, eu não sei, nós estamos tentando conversar com essas famílias, oferecer curso de qualificação, oferecer apoio para microempreendedorismo, oferecer essas questões até para entender também, até para entender como é que a gente dá o próximo passo para pessoas terem independência e não precisar ficar dependendo de governo. E procurar saber o que elas querem realmente. Claro, né? Vem cá, o que você quer? Você quer ficar no Bolsa Família? Você quer um curso profissionalizante? Você quer um emprego? O que você quer da sua vida, camarada? Porque chega logo assim. Você quer então vagabundar? Quer o Bolsa Família? Tivesse, então tudo bem. Se não tivesse, perdendo tempo, né, se não tivesse oferta de emprego, de vagas, eu até entenderia. Isso. Mas tem, né? Mas está tendo. Mas, Doni, já está chegando mais quase 1h30 de podcast aqui. Daqui a pouco nós vamos ser mandados embora daqui. Eu queria só finalizar, então, defendendo aqui, né, os meus clientes e o setor privado, que é quem produz toda essa riqueza, que nós encaminhamos um projeto de alteração da Lei 13.988 de 2020, justamente no intuito de liberar essa trava de impedimento de fazer uma transação. Vou explicar para vocês na prática o que aconteceu. A lei trouxe uma trava, né? Uma penalidade para quem fez quem transacionou seus débitos tributários com descontos e deixou de pagar. Tá? E eu entendo que o legislador acertou, realmente tem que haver algum tipo de punição. O problema é que essa penalidade ela não foi divulgada, não foi comunicada, não teve a devida publicidade. E muitos dos empresários que chegam no nosso escritório, né, como eu falei, a gente atende em torno de 200 empresas por dia. 200 empresas por dia? Isso. Numa triagem, né, numa consulta inicial. A gente identifica que 60%, 70% dessas empresas estão impedidas de fazer uma nova transação e desse universo, 95% desses empresários sequer sabiam que tinham feito uma transação anteriormente. Por quê? Porque a transação ela é feita em 3 modalidades, a individual simplificada e a por adesão. E a por adesão ela é num clique do sistema e que muitas vezes o contador ou o próprio empresário navegando entende aquilo como um parcelamento, né? Não entende a consequência de que é uma transação tributária. Dentro da transação tributária, o parcelamento é somente uma das regras, né? Mas ela tem uma série de outros compromissos, outras vertentes ali assumidas e que o empresário deixa de pagar achando que é simplesmente um parcelamento, depois eu faço novamente, e aí ele fica com 2 anos desse impedimento. Então, o universo são milhões de empresários que querem regularizar suas dívidas tributárias, têm direito aos descontos, que estão na capacidade de pagamento lá do rating C ou D, mas não podem hoje transacionar porque estão impedidos por algo por um parcelamento que eles deixaram de pagar, na verdade, a transação. Então, a gente levou essa proposta, até mesmo como uma medida provisória pelo próprio governo federal, e também estamos trabalhando dentro do Legislativo Federal, a aprovação para que haja uma espécie de perdão, digamos assim, que haja uma janela de pelo menos uns 3 meses para que esses empresários impedidos possam novamente regularizar os seus tributos. Veja bem, são dívidas já constituídas. O empresário quer regularizar, quer pagar, ele só consegue pagar com os benefícios da legislação, com uma entrada facilitada, com desconto em juros, multas e encargos, e ele está sendo impedido. Isso traria arrecadação para o governo federal, algo que eu estimo em torno de 90 bilhões, fomentaria novamente a economia. Então, é muito importante a gente entender, né, toda a indignação do prefeito, do qual eu compactuo totalmente, está na questão da centralização do recurso e na descentralização das obrigações. Ou seja, o governo federal está determinando, cada vez mais está passando compromisso para o Estado e para os municípios em questões que ele tem constitucionalmente a obrigação de cumprir. No entanto, ele está represando o dinheiro arrecadado nos estados e nos municípios e distribuindo da forma que bem quiser. E a gente sabe muitas vezes que muita
muita dessa riqueza aí se perde no meio do caminho. Então, dentro disso, eu quero só voltar um passo anterior, que quem gera esses impostos, quem gera essa arrecadação, são os empresários, as empresas e o mercado consumidor como geral. Então, é preciso realmente repensar tudo isso para que a gente tenha um país que possa realmente crescer e fomentar a produtividade, né? A gente tem que pensar mais em produtividade, em gerar riqueza, do que simplesmente tentar fazer políticas de assistencialismo com o bolso alheio, né? É isso que a gente vê de forma demasiada no nosso governo e esperamos, né? Acho que todos aqui, o prefeito não estaria nesse cargo, o secretário também, se não tivesse imbuído de boa vontade, né? Porque, até já deixando aqui minha admiração por vocês, porque estão ali sempre dando o rosto à tapa, né? E tentando fazer algo de bom para a população, mas a gente sabe os desafios e parabéns. Contem conosco aí no que a gente puder ajudá-los. Esse assunto que o senhor tocou é muito importante, doutor Dilson, porque muitas vezes a maioria dos governos pensam que precisa aumentar a receita, então vão aumentar imposto. Em Campinas, o prefeito Dário determinou desde o primeiro dia, não vai haver, na minha gestão, aumento de imposto. Nós conseguimos aumentar a arrecadação em 1 bilhão em 4 anos, no primeiro mandato, sem elevar 1 centavo de imposto. Pelo contrário, reduzimos vários, criamos uma lei de incentivo para a atração de novas empresas, uma lei muito benéfica, muito planejada, muito bem estruturada, e mesmo assim nós aumentamos a arrecadação. Então é com inteligência, como o senhor deu o exemplo aí, das transações, que tem 90 bilhões que poderiam entrar no governo federal, o Congresso Nacional acabou de deixar caducar uma emenda parlamentar, como é que é o nome? Medida provisória. Medida provisória, desculpe. Que previa exatamente 30 milhões para poder fechar o ano de 2026. Então, ele deixa de arrecadar 90 com uma medida que já quase que está na mão para poder querer aumentar outros impostos. Neste caso, seria desnecessário. Então, o governo tem que atuar com mais inteligência e com menos preocupação em elevar a carga tributária, né? Eu acho que devia ser proibido elevar mais ainda a carga tributária brasileira. Com certeza. E diminuir o custo da máquina pública, né? Também, isso é fundamental. Também. Fundamental, né? Lá em Campinas, a gente tem um trabalho nesse sentido. Nosso percentual com funcionalismo é um percentual dentro da lei, até uma margem bem segura, uma questão muito equacionada na cidade. A gente avançou bastante em muitas áreas, falei da área social, da área da educação infantil, das creches, no saneamento básico também. Antes, vou fazer propaganda aqui, viu? Não, por favor, você falou a verdade. Desse, como República Podcast, eu não podia perder a oportunidade, né? Ganhamos o prêmio esse ano de cidade campeã de saneamento básico do país. Opa, isso dá uma matéria boa. Uma matéria boa. É uma matéria fantástica. Recebi o prêmio lá em São Paulo, na Fundação Getúlio Vargas, que foi dada numa parceria com o Instituto Trata Brasil. Então, assim, a cidade tem pensado no futuro, já estamos pensando em segurança hídrica para os próximos 40, 50 anos na cidade. Então, esse é um trabalho que a gente tem que fazer, mas precisamos garantir o financiamento das políticas públicas, o dinheiro dos impostos para garantir uma qualidade de vida para a população. Muito obrigado. Você está falando de Campinas, você está falando nós falamos no começo da cidade resiliente, eu falei agora há pouco. Essa informação que você acaba de dizer nos dá uma matéria. Então, eu vou dizer para você agora que o antecessor seu, de não sei de quantos anos, acho que 2016, 8 anos. 2020. Aqui. Trouxe para vocês. Nós fizemos uma reportagem especial sobre Revista República, sobre Campinas, o assunto que nós abordamos aqui, a cidade mais resiliente da América do Sul. Sofreu qualquer terremoto, corre para Campinas. Tá aqui, essa para você, Dário. Foi legal. O Jonas é um grande amigo, deputado federal. Nos arquivos lá. Que legal. Muito obrigado. Vou levar. Muito obrigado. Ele já tem, né? Senão eu vou dar para ele. Ele já tem. Então ele está no site também, para quem quiser em casa ver, ou no escritório, aonde tiver, acessa a Revista República que você vai achar. Tá bom?
E vamos encerrar por aqui com as considerações finais aqui. Eu nem posso fazer consideração, porque eu já falei muito. Você não falou o final. Dilson, obrigado por ter participado do República Podcast. Espero que você venha mais vezes. Não, eu que agradeço o convite, foi um prazer, um debate aqui de elevação, né, do nível intelectual. Fico feliz em poder contribuir, participar, né, ter conhecido aqui grandes gestores públicos que têm feito um excelente trabalho. Agradeço mais uma vez pelo convite e estamos aí na luta diária, né, de tentar transformar esse Brasil num país melhor. Que bom. Caio. Muito obrigado. Já tomou Você agora, né? Fala para ele fazer as considerações finais como secretário. Depois você pede para mim. Olha o nome dele, Aurílio Caiado. Aurílio Caiado. O amigo meu falou assim, quem chama Aurílio já passou dos 60 faz uns 20 anos atrás. E é verdade. Aurílio. É o nome do meu avô. E Caiado é lá de Goiás, né? Não é tão bravo que no governador lá, não. Ele é mais tranquilo. Você falou para ele pedir fazer as considerações finais, né? Isso. Então... Bom, Doni, muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui, debater com vocês, participar do República Podcast. Dr. Dilson, é uma honra conhecê-lo e é sempre um prazer muito grande debater com o Dr. Dário. Muito obrigado pelo convite. Puxa vida, que legal. Dário. Doni, um grande abraço, muito obrigado pelo convite de participar aqui do República Podcast. É muito chique, hein? Agradecer aqui o Dr. Dilson, que deu uma aula aqui de direito tributário do ponto de vista das empresas, que é muito importante, a transação tributária. O Caiado, que é o secretário, o Caiado representa todos os secretários municipais de finanças na reforma tributária, na Frente Nacional dos Prefeitos. Então, é uma honra ter o Caiado aqui.